Atenção, Newton, Aí, estamos no ar. beleza. Vai, Roberto. Tudo bem? Tudo Tudo bem, bem? César? Você insiste em me chamar de Roberto, eu vou te insistir em chamar de César. Uma Explica para os espécie, seus fãs aí, a gente toca o barco, não tem problema. uma espécie de uma vingança aí. Tudo bem? Tudo beleza? Tudo em paz, você? Tudo bem também. Bom, então vamos lá. Então, mais um episódio aí de Contatos Insólitos. Vamos nessa. Ah, aliás, posso fazer uma correção? Já Sim, senhor. que isso está acontecendo bastante, né? Porque a gente fala de improviso, não prepara, então a gente fala umas besteiras. Quando eu lembrar das besteiras que eu falar e puder recapitular, eu vou fazer. Então, Sim, senhor. na semana passada, eu acho que eu falei do Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Eu falei que tinha sido publicado em 1929. Não, 1932. Não, correção feita. E É outra um erro. coisa também que eu não lembrava, eu acho que eu falei da Star Trek Discovery, que eles tinham um combustível orgânico, e era mesmo, mas eu não me lembrava. Era um combustível, o combustível orgânico dele é micelial, de micélios, de fungos. E Ah, tanto eu lembrei do Paul Stamets, que é o micologista, o especialista em fungos, que é um cara que fala no TED e tudo, que é especialista nisso, e não me lembrava do personagem da Star Trek que foi feito em homenagem a ele. É o mesmo nome, Paul Stamets também. Então, tá. o combustível é fungos, né? Beleza. São erros, Foi. assim, imperdoáveis, né? Bom, aconteceram outros, mas a gente vai tocando. Nosso papo é aquele, né? Nosso papo vai fluindo e a gente vai tocando. É só Diga lá. bate-papo. Eu só queria pedir para você, você consegue dar uma mexidinha na sua tela, que você está um pouquinho mais para baixo? Acho que melhorou. Aí, beleza. Bom, então eu vou querer, assim, eu acho que é interessante fazer uma introduçãozinha aí, né, cara, para a gente adentrar no episódio número 7 aí, né, que seriam os alienígenas do passado, né, cara? Como é que a gente vai. O pessoal deve estar de cabelo em pé já. Que negócio é esse, cara? Vocês estão tudo maluco, tá? Então vamos com calma, vamos introduzir o assunto com bastante calma e parcimônia, né, para não ser muito indigesto. Mas vamos lá. Cara, eu me lembro, assim, de um momento que ficou muito marcado para mim. Eu estava conversando com um amigo, porque assim, eu trabalhei muito tempo com engenharia civil, né? Na época eu era projetista, desenhista projetista, e eu trabalhei alguns anos aí com essa área, né? E eu me lembro de uma vez um dos colegas de trabalho, que era engenheiro civil, ele viajou para o México, né? E aí ele visitou as ruínas lá, astecas, né? E ficou um tempo lá, não lembro quanto tempo que ele ficou, depois ele retornou de férias e tal. E aí ele veio falar comigo, eu perguntei para ele, né, como é que foi a viagem, cara, curtiu, não curtiu? Ele falou, cara, fantástico, tal, visitei vários lugares lá, né, e aí uma coisa que me marcou, cara, que ele disse para mim, que foi o seguinte, cara, você trabalha comigo aqui, a gente trabalha faz tempo, né, trabalhamos com obras, com projetos, né, e já naquela época já tinha AutoCAD, né, era tudo feito no computador, né, e, meu, tudo quanto é tipo de ferramenta tecnológica, né, que era possível, né, empresas se dispunham dessas ferramentas, né, e ele ia para campo também, né, ele acompanhava a obra, tudo, né, e ele comentou uma coisa muito legal, que ele falava assim, cara, com todo o suporte tecnológico que a gente tem, desenhos feitos em AutoCAD com uma precisão absurda, né, vai para a obra, tem trator, tem gente trabalhando com máquina, com ferramenta moderna, tudo, e assim, com tudo isso, o que sai de erro, né, o que tem de problema para ser consertado, de coisa que não foi prevista, é uma coisa impressionante, né? Coisa que tem que consertar na hora, assim, aparece um problema, eles têm que consertar, né, tal. E aí ele estava comentando comigo que ele não se conformava ao ver essas ruínas, né, esses locais antigos aí, né, do Império Azteca, da perfeição das construções, né, de como é que seria possível, né, numa época onde nada disso existia ainda, né, eles terem essa precisão, né, essa absurda forma de construir construções super grandes, né, monumentos gigantes, com essa precisão absurda, né? E ele, cara, como engenheiro civil, falou que não entrava isso na cabeça dele, cara. O cara formado, tudo, acho que, se não me engano, tinha até pós-graduação, e ele voltou assim, cara, realmente eu não entendo como seria possível uma coisa dessas. Então isso ficou muito marcado na minha cabeça, e aí eu lembrei, né, de que eu não poderia deixar de explorar você, que é uma pessoa que visitou vários países aí, e
acabou visitando algumas ruínas, também alguns lugares históricos, sobre esse tipo de impressão, né? De que como é que esses caras fizeram coisas tão absurdas, né? Muitas dessas a gente não tem nem noção de como é que foi possível. Existem várias teorias, obviamente, né? Mas a gente não tem noção. Então, como você viajou para vários lugares, não foi apenas uma pessoa que nem eu, que apenas li, né? Viajei muito pouco para o exterior, você viajou muito mais do que eu. Como é que você, visitando esses locais, né? Estando lá em loco, como é que você teve como é que foi essa sua impressão? Foi a mesma desse meu colega de trabalho? Foi pior? Foi diferente? E como é que a gente vai fazer essa ligação? Porque aí, obviamente, a gente vai cair naqueles velhos chavões, né, cara, que as pirâmides do Egito foram construídas por ETs. Tem vários programas que exploram esse tipo de conceito, né, cara, como a alienígena, o próprio show, né, Alienígenas do Passado e outras vertentes aí que tentam explorar esse tipo de tema. Mas a ideia fazendo aí um retrospecto, acho que um dos primeiros caras que eu me lembro que falaram sobre isso, eu não lembro se teve alguém antes dele, que foi o Eric von Däniken, né? Com o famoso livro Eram os Deuses Astronautas, que depois também foi muito criticado por ter exagerado em alguns achados arqueológicos aí, ter feito algumas besteiras, mas de qualquer maneira, dentro desse panorama onde possivelmente alguns chamam até de arqueologia ufológica, outros de arqueofologia, enfim, tem vários nomes. Oi? Astroarqueologia, tem um montão de nomes, né? Tem vários nomes, mas qual que é? Esse, né, cara, de que não é. Que a ufologia não é uma fenomenologia moderna, né? A ufologia não. Na verdade, não é uma fenomenologia, né, cara? É o estudo desses fenômenos, né? Que não seria uma coisa restrita ao mundo moderno, né? Mas sim uma coisa muito mais antiga, né? Que esses eventos já vêm acontecendo ao longo da história da humanidade. E você, como testemunha ocular de algum desses locais, sem querer forçar a barra, obviamente, mas se você sentiu realmente que em alguns locais nada terrestre explicaria a complexidade de tais construções, né? Então, eu queria que você desse uma explorada aí. Eu vou ficar agora, eu já falei demais até nessa introdução aqui. Eu gostaria que você me falasse a respeito de alguns desses locais que você visitou e, se possível, o que fez, qual foi o ímpeto, né? Porque, pelo que eu sei, também você bebeu da mesma fonte e também teve esse ímpeto de visitar esses locais por causa dessas mesmas questões, né? Bom, só para lembrar, não adianta fugir. Esse papo nosso é um jogo de vôlei de praia. Um levanta e o outro corta. Então, se prepare que daqui a pouco eu estou levantando também. Tá bom. Na realidade, na maioria desses lugares que são mencionados como remanescentes de culturas supostamente extraterrestres antigas, é muito interessante. Em todos eles, os arqueólogos locais, ou pelo menos uma parte dos arqueólogos locais, eles fazem questão de defender que não, foi a inteligência do nosso povo ancestral. Eles conseguiam fazer, nós aqui emburrecemos, mas eles tinham uma maneira de fazer e nós perdemos. Não tem nada de fora. Não todos, mas uma parte. E os egípcios são os maiores deles, né? O meu caso foi meio diferente do seu. Eu li primeiro, caiu na minha mão Eram os Deuses Astronautas. Eu gostava de literatura, eu dei sorte de começar com a literatura com Júlio Verne e tal, então eu sempre me imaginei viajando, né? Fazendo exploração e tal. Quando caiu Eram os Deuses Astronautas, exploração com ET que eu não tinha, ao contrário de você e outras pessoas que têm gene extraterrestre, encarnação extraterrestre, contato. Eu não, eu sou aquele cara que caiu na coisa assim, sem querer, onde eu estou. E gostei do tema, nunca tinha pensado no tema, gostei do tema. E eu me lembro exatamente, eu estava na livraria não é Cultura, acho que era a livraria Saraiva, não sei qual que era que tinha no Shopping Iguatemi no século passado. E eu folheando o livro, tem umas fotos do Von Däniken, de vários desses locais do passado lá na foto. Eu me lembro que eu estava folheando e fiquei fascinado. Puxa, um dia eu vou visitar esses lugares. Eu falava para mim, um dia eu vou para esses lugares. Comprei o livro e tal, e botei na minha listinha e fui ticando um por um. Quando eu consegui viajar, fui ticando um por um e faltam acho que 2 ou 3 só, né? Qual que é o negócio? Olha só o programa lá do History Channel, que é Alienígenas do Passado, né? De onde é que eles se baseiam, né? Eu não vi muitos programas, né? Mas
acho que basicamente é escritos antigos e o que sobrou de ruína, que basicamente é estrutura pedra, lítica, porque madeira não sobrou, metal não sobrou, sobrou pedra, né? E aí tem vários lugares do mundo que são fascinantes, né? Alguns deles, cara, não tem jeito. E aí você pega o Von Däniken, colocou muito bem, que começou com Era os Deuses Astronautas, depois ele lançou mais uns 10, 20 livros, foi apedrejado por tudo quanto é coisa, por coisa que não fez e por coisa que não fez, né? Quer dizer, um dia ele bate na mulher, então, porque ele bateu na mulher, toda a obra dele tem que ser jogada no lixo. As pessoas são assim, né? Mas ele deu umas escorregadinhas normais. Mas ele abriu um leque que foi muita gente por trás, chamou atenção para que provavelmente fomos visitados por seres dos planetas no passado que vieram aqui e interferiram de várias maneiras. Deu várias histórias da humanidade, deu várias cronologias que não bate com um monte de coisa. Outros caras que vieram depois, o meu favorito é o Zecharia Sitchin, mas tem outros que também lançou uma série de livros muito mais baseado nas tabuinhas de argila sumérias, que ele fez uma recontagem e deu a interpretação dele, que sai do Oriente Médio, vem para a América do Sul com reinos perdidos, faz a contagem do tempo, tem vários. O interessante é que as datas não batem muito, o que é normal, que vai de milhares de anos a milhões de anos. Mas voltando ao teu ponto, eu tive muita sorte de poder pegar a mochila e ir embora, né? Algumas coisas realmente é muito difícil imaginar guindastes e bulldozers construindo aquilo, né? É muito difícil. Pô, de todas, né? Lá no Peru, por exemplo, o pessoal fala muito de Machu Picchu, que é espetacular e tal. Mas, por exemplo, Sacsayhuamán, que está do lado de Cusco, que está a pé, 7 quilômetros lá a pé. Tem umas pedras ali que não tem como, eu não sei como aqueles caras levantaram aquilo e botaram e cortaram aquilo, de uma maneira que é inacreditável. Aliás, isso eu já vi. Desculpa, cara, interromper, mas eu vi até em documentário já, que é justamente um lugar. Eu imaginava que era Cusco propriamente dito, mas pelo que você está me dizendo é outro lugar. Que são os cortes assim, totalmente irregulares, assim, retos, né, mas não bate um encaixe de uma pedra com a outra, e elas estão encaixadas perfeitamente, né, não passa, acho que nenhuma folha de papel entre essas pedras. Né? Em Cusco tem algumas construções, porque os espanhóis chegaram, estava montadinha a cidade, eles construíram uma parte e construíram a parte colonial em cima. Então, inclusive, numa ruazinha de Cusco, perto da Praça de Armas lá, tem uma pedra que é famosa para todos os turistas, a pedra dos 12 ângulos, né? Que ela é cortada em 12 ângulos, todo mundo vai lá e tal, e não entra mesmo uma folha de papel, todos os guias vão lá e colocam e tal. Sacsayhuamán é uma fortaleza que está a 7 km, você vai caminhando lá, e lá é uma fortaleza inteira, então ela está em zigue-zague, assim, é impressionante. Aquela me impressiona mais do que Cusco. Mas tem ali, você desce para Paracas, ali onde tem as linhas de Nazca, é outro mistério, inclusive essa semana apareceram outros geoglifos ali na região, uns 40 geoglifos um pouco mais para trás. Puxa, você sobe para... continua subindo. Lá em cima tem Chan Chan, que é toda de barro, assim, mas você não consegue acreditar como os caras conseguiram fazer aquilo durar 500 anos, né? Puxa, vai para San Agustín, na Colômbia, que inclusive, num dos poucos programas que eu vi do Alienígenas do passado, temporada 12 já, acho que tá, os caras falam justamente, os caras viajam para a Colômbia e tá lá em San Agustín, que é no meio da floresta. Eu fui, inclusive, na aventura, tinha Farc ainda funcionando lá, tinha terrorismo pra caramba, eu chegando lá de mochila, comunicação online e tal, você não acredita como os caras trabalharam naquele tipo de pedra, então é muito impressionante. O México é tão fascinante quanto o Peru, porque o México, a gente lembra dos astecas, mas tem os maias embaixo, na península de Yucatán, tem os olmecas, que tem caras, feições de negro, inclusive tem umas pedras gigantescas, negroides, assim, que são impressionantes, como foi feito aquilo. Teotihuacan, que tem as 2 pirâmides gigantescas. O México tem mais de 300 pirâmides, e todas diferentes, né? E em pé até hoje, com terremoto e tudo. Então fica muito difícil a gente entender, no mínimo, um arquiteto fora, no mínimo alguém que desse uma mão na parte do transporte. A Ilha de Páscoa é um bom exemplo. A Ilha de Páscoa, você vai lá, o pessoal fala, o pessoal levantava com o mana. O mana é a energia que o pessoal dizia, os caras faziam assim e levantavam as pedras, né?
Aí hoje o pessoal fala, não, nada disso, o pessoal rolava umas toras de madeira aqui, transportava os moais até o lugar, mas os moais são gigantes, cara, os moais, sei lá, 27 metros, não sei quantas toneladas, aquilo ali, é muita coisa, é muito difícil. Dava, mas até hoje o pessoal discute como foi, como não foi, que é um trabalho da arqueologia muito complicado. Então, Falando sobre, desculpa, cara, mas falando assim sobre gigantismo e tal, e eu queria aproveitar porque eu só me lembrei agora, na verdade, que é para pedir pro pessoal curtir o canal, né, cara? Então, quem tá tendo a paciência de assistir até aqui, por favor, dá uma curtida porque é muito importante, ajuda a fazer o canal crescer, né? Mas voltando então a essa questão, cara, do gigantismo, existe essa alegação, né, justamente em relação às pirâmides, né, cara? Você teve a oportunidade de visitar visitar o Egito? É. fui nas pirâmides, mais do que visitar as pirâmides, o meu maior orgulho é menos visitar as pirâmides, porque eu não consegui coisa especial, então eu tive que estar com os milhares de turistas que estavam lá. Então, fazer uma meditação lá dentro sozinho, impossível. Fazer dermóptica lá dentro com gente fungando em você, impossível. Mas eu gostei que eu bati bola lá do lado das pirâmides com os egípcios, foi muito legal, estavam 3 contra 3 ali, foi muito bacana. Mas é impressionante. Também tem mais de 80 pirâmides ali no Egito. A gente se lembra das que estão ali no Vale de Gizé, mas tem um monte ali. E é impressionante mesmo. Tá, pô, oficialmente tem o quê? 2.500 anos antes de Cristo, mas os estudos vão para 15.000, tem gente que fala em dezenas de milhares. As coordenadas, onde ela está exatamente ali, com aquela distância aqui da Terra ao Sol, uma série de cálculos e outras coisas impressionantes. Né? Porque os estudiosos mencionam aqui, não, porque realmente com a mão de obra escrava gigantesca é plenamente possível tal. Em teoria, tudo é possível de ser imaginado, né, cara? O problema é assim, imagina isso na prática acontecendo, cara. Tudo bem, você coloca lá milhares de escravos para trabalhar, e mesmo assim, cara, né, a coordenação desse trabalho, né, cara, é realmente uma coisa absurda. Não estou querendo assim também querer fazer uma amarração na marra, né, querendo associar qualquer tipo de achado arqueológico, de monumento histórico com possivelmente aí uma intervenção alienígena, não tem nada a ver, né, cara? Mas são assim, existem coisas que ultrapassam realmente um limite razoável, né, cara? E aí as explicações existentes não convencem, né, cara? Não dá. Mesmo as pirâmides é o que mais chama a atenção. Eu me lembro que eu tive sorte, mesmo mochilando, mesmo morrendo de fome, pegando carona, eu desci todo o Líbano, fui até a fronteira do Sudão, porque lá tem umas pirâmides diferentes, são as pirâmides quadradas e tal, e eu não consegui entrar no país, por aqueles milhões de problemas. Mas ali, como chama? Na represa de Assuã, tem uma outra ruína que é muito legal, o Abu Simbel, que puxa, se você ver as fotos, você vai ver, é gigante, tem lá 2 ou 3, não me lembro agora exatamente, daqueles faraós sentados gigantescos na parede, assim. Cara, você começa a imaginar, os caras tacaram aquilo. Tanto é que, se não me engano, a National Geographic tirou tudo aquilo, transportou para construir, né? Batalharam aquilo na pedra, cara, na raça. Então é impressionante. Que nem Petra, aquela do filme do Indiana Jones. Quando você vê aquilo, caramba, a rocha pura do lado ali. Quando eu estava lá, cara, como é que os caras fazem isso? Como os caras fazem isso? Naquela época, cinzelando, no mínimo um tempasso. E essa coordenação, né, de todas as aulas. Bom, em princípio, de todas elas, eu respeitaria que poderia ter sido feita por outras pessoas aqui na Terra com uma coordenação. Eu deixo o stand-by. Eu acho que teve interferência extraterrestre aqui, como a gente acredita, mas eu dou a mão ao palmatório de que pode ter sido uma outra coisa. Menos uma. Uma que eu acho que não tem jeito, que é Baalbek, no Líbano. Essa eu fiz questão de ir lá. Ali tem uma construção que eles chamam do Trinitron. Cara, é tão gigante aquilo não tem como ter feito com guindaste. Hoje não daria para fazer. Porque são blocos gigantescos e únicos, né? Sim, é um monstro, e um em cima do outro, assim, fora as colunas, né? Mas a base é impressionante, do tamanho de uma pessoa. E, assim, daqui até a esquina, uma coisa monstruosa. Ali eu fiquei embasbacado. Já tinha vi lá no Eram os Deuses Astronautas. Esse eu falei, nem que tem que ser o meu último suspiro, eu vou ter que ir. Passei 48 horas só no Líbano. Meu visto era só de 48 horas. Consegui ir lá na fronteira lá com a Síria.
Mas é impressionante o tamanho do negócio que está em pé até hoje. Está em pé até hoje, com guerra civil, com terremoto, com tudo que acontece. Ali é difícil encarar que tratores ou máquinas ou polias ou roldanas conseguissem levantar e estabilizar aquelas pedras ali. Ali, cara, é jogo de... Então, você diria que esse seria o único lugar que você pode fazer essa associação? Se eu tivesse que apostar as minhas fichas num cassino, né, aqui eu quero ver fazer isso aí hoje. Né? Imagina que os outros também eu acho. Desculpa, qual? Não, os outros eu acho que sim, a maioria dos que passam lá no programa, eu acho que tem a ver. Eu acho que porque a gente sabe que teve essas visitas. A gente que estuda isso tem, não é de agora, né? O quanto foi, com que propósito foi, e quantas eram, quantas delas manipularam, quantas interferiram na diferenciação racial aqui, isso é outra história que ninguém tem essa equação. Né? A gente só sabe que é muita gente que tem vindo. Se é muita gente que está aqui hoje, imagina quanta gente não veio. Há quanto tempo? Putz, não dá para dizer. Mas, então, eu perguntei aquela hora, Marcauá você não chegou a conhecer, né? Não cheguei aí, dos lugares do Peru não cheguei aí. Lá tem as famosas construções, as famosas feições nas rochas, mas que não teriam sido talhadas ali. Seria, teoricamente, pelo vento, mas tem o famoso rosto humano, e dependendo de um ângulo que você olha, todo mundo vai lá e tira foto e tal. Mas ali está 4.200 metros ali, não tem construção mesmo, só tem a casinha do professor Daniel Russo, que pesquisou lá. Né? Porque essa velha alegação, cara, de que assim, você junta aí, sei lá, 500, 1.000, 2.000, 3.000 escravos, dá para fazer milhares de coisas. Tudo bem, essa é uma alegação aceitável. O problema, cara, que eu acho que às vezes as pessoas esquecem ou ignoram, não sei como é que a gente pode avaliar essa questão, é a questão da precisão, né? Por mais que você tenha milhares de pessoas trabalhando, né, em regime de escravatura, como é que você consegue essas precisões, né, cara? Como essa, por exemplo, que você mencionou aí ao lado de Cusco, né? Com essas pedras gigantescas. Aí não adianta ter... Em uma época onde a tecnologia não participa dessa sociedade, né? A quantidade não justifica, né? Então vamos acrescentar mais 5.000 escravos que vai justificar a precisão milimétrica de alguns monumentos. Não, né, cara? Não é a quantidade que vai definir isso. Você colocou uma coisa boa também, porque uma coisa é usar força bruta para colocar pedra em cima de pedra. Tudo bem. Como chama aquele lugar? Namadol, eu acho. Namadol é uma cidade gigantesca, feita de pedra assim no oceano. É pedra em cima de pedra irregularmente, mas está lá. Você vê até hoje e tal. Mas, cara, quem sabe o mínimo de construção entende isso. Tem uma boa fundação, colocar milimetricamente, de uma maneira que seja arquitetonicamente estável, que resista a terremotos, que resista a milhares de anos, que cumpra aquela função dela. Poxa, a pirâmide é muito fácil ela tombar. Provavelmente, tanto é que várias depois tombaram, você vê lá tombadas, porque não sabiam. Quer dizer, os construtores que vieram depois erraram muito para poder reproduzir a coisa hoje. Né? Hoje precisa de muito cálculo, como você falou, a questão da precisão é um detalhe. A quantidade de material, você tem que tirar muita coisa, né? Organizar tudo aquilo. Naquele lugar específico. O transporte, Stonehenge, você chega lá, de onde é que vieram essas pedras? Do outro lado, como os caras trouxeram essas pedras até aqui? Né? Essa é outra coisa, o transporte das pedras exatamente, e depois a lapidá-las, porque tudo é pedra. Era o material da época, era o material que se tinha antes. Né? Tudo é pedra, o que sobrou. Né? Imagina o que... Por exemplo, quando a gente vê Machu Picchu, a gente não vê todos os tetos de sapê que tinha. Todos tinham teto, todas as casas tinham teto, que não resiste ao tempo. Né? Está lá. Imagina o que era aquilo. Né? Se não me engano... Não, se não me engano, parece que em Cusco também existem algumas perfurações perfeitamente cilíndricas, em Cusco que aparece isso. Eu vi na TV, na verdade, em algum documentário. Né, tipo, os orifícios perfeitamente redondos na pedra, que assim... Tipo, como é que eles fizeram uma coisa tão perfeitamente... Tem uns que eles botaram na pedra para botar depois uma tora de madeira para fazer uma espécie botavam um tecido para fazer uma espécie de quarto e tal. Não, tem coisas muito loucas. Quer ver outras coisas que são interessantes? Aqueles mistérios.
como chamava? Chavin de Huántar, lá no meio do Peru, em Huaraz. Você chega lá, tem uma pirâmide, não muito bonitinha, tal, meio irregular, você entra. Lá dentro tem uma pedra talhada, eles chamam de Ulanson. Aí você começa a olhar como colocar isso aqui dentro. Não tem como. Porque o bicho é um pedaço só de pedra. Não botaram aqui dentro. Então construíram por fora. Quer dizer, primeiro fizeram lançou, depois construíram todo esse monstro aqui por fora. Pô, caramba, é impressionante, porque é gigante aquilo. Ou, como diz o pessoal, não, a pedra estava lá, talharam a pedra do jeito que ela está hoje, e depois fizeram a pirâmide por fora. Mas mesmo assim, cara, aquilo tem milhares de... Palenque, onde tem a famosa estela do Pacal, tá dentro, eu fui lá, cara, tá dentro do negócio. Fala, cacildo, como é que botaram essa aqui antes? Não tem jeito, tiveram que construir a coisa, primeiro tá aqui o negócio, depois construíram por fora toda essa estrutura aqui. Cara, é de matar, é sensacional. Outra coisa que me falaram também, só não me lembro se foi a mesma pessoa, esse meu colega lá desse trabalho que eu te mencionei, ou se foi uma outra pessoa, acho que foi outra pessoa, se eu não me engano, que lá no México também, se você fala, parece que uma pessoa fala lá de cima, sobe numa dessas pirâmides, esses zigurates aí, né? E se a acústica é absurda do local. Então, se você falar, não precisa gritar, não. Você falar, você consegue ouvir lá embaixo perfeitamente a sua voz, né? E eles ficaram impressionados. Acho que uma outra pessoa que falou para mim, cara, eu não vou me lembrar agora, que viajou para lá também e ficou impressionada com isso daí, cara. Eu me lembro que quando tinha esses lugares, eu chegava e toda a torcida do Corinthians, né? Eu ia com os turistas, então não tinha como, todo mundo testando, imagina, todo mundo. O turista fala, o guia turista fala assim, olha, aqui dá para ouvir a voz lá. Aí todo mundo vai querer testar, né? Então você não tem como você fazer algum exercício. Mas é impressionante. E lá tem coisas, você estava falando agora, tem essas pirâmides diferentes. A pirâmide de Papantla, ela tem um monte de nichos quadradinhos, assim, que é impressionante, que é a única que tem lá. Tem os Atlantes de Tula, são estátuas, assim, não sei se você lembra, você deve ter uns capacetes, assim, putz, é gigante, tem várias, assim, você chega lá no lugar, no meio do México. Enfim, o México é super estranho porque tem várias, numa área relativamente pequena, você vê que são várias culturas diferentes, os arqueólogos dão nomes diferentes, como eu falei agora, Tula, Papantla, Azteca, Olmeca, Tolteca, Mexicas, enfim, imagina essas coisas funcionando. Né? Maia, Tikal na Guatemala, você olha aquilo, cara, isso porque a floresta engoliu tudo, imagina aquilo sem nada sendo construído. É impressionante, cara. É difícil fazer. Claro, alguns dos programas que eu vi lá na televisão do Alienígenas do Passado, os caras forçam um pouco a barra, né? Não, menos na parte da construção, mas mais na parte dos textos. Né? Você pode dar interpretação para texto de várias coisas. Mas a construção em si lá, ela te desafia. Ela te desafia, explica-me, né? É a própria esfinge, explica-me, diga-me que eu sou, eu direi quem é. Cara, é uma loucura, é impressionante. Sem falar naqueles achados arqueológicos aí, do tipo de acharem, ao abrir uma pedra, por exemplo, e dentro ter uma ranhura como se fosse um parafuso, né? Que acabou se desfazendo dentro da pedra, né? Mas ficou moldado, né? Como se fosse um fóssil, mas na verdade é um formato de um parafuso, né, cara? Então vai se saber de quando é isso, né? Ou seja, muito antes da Revolução Industrial, cara, mas muito antes. Então, esse pessoal que trabalha, o Dani que faz isso, todo mundo não, mas a maioria do pessoal trabalha com isso também. Além das construções, aparecem essas pegadas diferentes, esses parafusos estranhos, esses equipamentos, as baterias. Se não me engano, no Era os Deuses dos Astronautas, ele fala de uma famosa bateria milenar, que estava no museu, se não me engano, estava no Museu de Bagdá, e depois da Guerra do Golfo. Aqui, se não me engano, né? Ali a gente perdeu um monte de coisa. Né? Escola das Guerras. O pessoal do Oriente que fala, não, mas nós construímos essas estátuas de Buda aqui e tal, na raça, sem ajuda nenhuma. Legal, ali dá para ver, dá para fazer hoje, dá para fazer... Culturas que nos influenciam assim absurdamente, e você ao contemplar essas ruínas, você percebe que existe um requinte muito grande, mas você consegue compreender isso como uma coisa perfeitamente humana. Por exemplo, né,
os gregos, os romanos, né, que são monumentos também gigantescos, tal. Mas você percebe que era ali uma civilização super avançada, eles tinham capacidade para fazer coisas desse tipo, e dá para ficar muito bem dentro da dimensão humana ali, é bem explicável, né? Não existe nenhuma polêmica em relação a isso, né, cara? Mas existem outras coisas por aí que realmente desafiam, né, cara? A nossa aceitação de que, teve alguém aí que tinha uma técnica específica que até agora ninguém descobriu, e é isso, acabou, vamos calar a boca e seguir em frente. Bem colocado. Você me fez lembrar uma coisa legal. Pega o exemplo do Parthenon, em Atenas. Você tem lá, que é o clássico daquelas colunas e tal. Se olha ali, pô, dá para fazer hoje. As colunas são grandes, mas dá para fazer hoje. Dá para milhares de pessoas, dá para levantar? Dava para ver. Você vê a base lá, tá até hoje. Mas na mesma viagem, acho que em questão de 2 meses diferentes, aí eu tive lá em Baalbek. Aí você vê, tem colunas também maiores, muito maiores do que aquelas. Mas tudo bem, o princípio é o mesmo, a gente levanta essas colunas. Mas quando você vê aquele gigantesco abaixo, você fala, cara, aqui não dá. Aqui, como é que esses caras botaram isso aqui? Né? Isso é de matar, cara. Isso é impressionante. Desafia. Outra coisa que é interessante da discussão é fazer um link agora, daqueles links loucos que eu gosto de fazer. Né? Vamos lá, talvez eu tenha que me retratar semana que vem, mas enfim. Depois, não tem problema. Pegando o exemplo das profecias, né? que se estendem ao longo do tempo. Elas vão sendo interpretadas de acordo com os paradigmas e conhecimento da época. Então, o que Nostradamus teria supostamente escrito em 1555 foi interpretado em 1600 de um jeito, 1700 de outro, 1800 de outro, e assim vai. A gente vai adaptando a tecnologia. Nós mesmos conversamos aqui que a linguagem computacional nos permite falar de uma série de coisas que a gente não falava há 30 anos, né? E vai nos ajudando a interpretar, inclusive essa parte arquitetônica. A gente vai tentando ver como é que vai ser. Né? Agora, a arqueologia luta contra, que é uma ciência fascinante, luta muito contra isso. Nós não temos os manuais. Os manuais de construção não ficaram aqui. A gente sabe que está lá. Como teria sido feito? Provavelmente foi assim, assim, assim. Cara, mas que recursos tinham aquela turma? Né? Esse é o grande desafio. Né? Mas aí entra também toda a questão que você falou que é a mais, digamos assim, sujeita a equívocos, né? Que é justamente a interpretação de textos sagrados e coisas desse tipo, mas que, inevitavelmente, cara, a gente é obrigado se a gente quiser seguir essa linha aí, né, de tentar fazer uma conexão desses monumentos antigos ou achados arqueológicos desconcertantes aí, com a parte teórica de muitas civilizações terem em comum essa questão de associar a vinda dos deuses com a origem de suas civilizações, né? Deuses que teriam vindo dos céus e teriam passado alguns ensinamentos, depois ido embora, tal, né? Me parece ser uma questão bem difundida, independentemente da cultura ao redor do planeta que está sendo investigada, né? Então, assim, de fazer esse tipo de associação, né, que seriam deuses de fato ou seria outra coisa e foram confundidos com deuses, né? Esse tipo de alegação. Né? Bem colocado, muito bem colocado. Aliás, o que é comum a todas as humanidades, a todos os hominídeos, a todos os primatas, os nossos ancestrais e tal? Bom, primeiro, a nossa parte biológica, como seres primatas, e o céu. O céu era para todos nós. Ele foi mudando, ele vai mudando, mas estava lá. E todas têm essa representação divina. Todas têm essa, em algum momento, em algum outro momento, tem essa questão de recebemos alguma coisa do céu. Alguma coisa vem aqui. Plasmado, os que não tinham escrita faziam em linguagem pictórica, os que tinham escrita descreviam da maneira que podiam, da maneira que tinham. Como vai descrever como vai descrever um disco voador? Quantos desenhos não tem? Inclusive, esse é outro dos argumentos que o pessoal lá do History Channel também usa. As descrições pictóricas, o desenho perfeitinho de um disco ali no plano. É impressionante, né? Você lembrou de uma coisa que realmente... Oi? As pinturas também, tem várias pinturas ali renascentistas, né? Algumas pinturas rupestres, cara, se eu não me engano, na Austrália, você vê lado a lado, assim, né? Então, assim, você tem uma pintura... Que esse é o aspecto interessante, porque muitos
alegam que isso aqui é uma questão, é uma pintura metafórica, que tem a ver com rituais, tal. Tudo bem, fazia parte da cultura desse povo, e é perfeitamente possível que, ao se fazer um ritual e, de repente, ingerindo algum tipo de planta alucinógena, a pessoa entra em contato com outros níveis da realidade e tenta representar depois isso através de uma pintura. Tudo bem, perfeito. Porém, você vê lado a lado, às vezes, coisas do tipo, o cara vai lá e pinta lá um antílope, né? Pinta lá, sei lá, um tigre, alguma coisa assim, e ao lado você tem um disco. E tipo, o que diferencia um momento do outro, né? Assim, se ele foi tão hábil ao descrever uma coisa plenamente terrestre, plenamente identificável como daqui, o que o faz em um outro momento desenhar, sei lá, uma forma discorde e falar, não, isso aqui é alucinação. O cara, nesse momento, ele não estava bem e ele viajou na maionese e desenhou o disco. Mas mesmo assim, se ele viajou na maionese, por que ele pintou um disco? Né? Por que essa forma volta, vira e mexe, né, nos tempos modernos, né? E aí alguns alegam que a ufologia é um tipo de um mito moderno, né, cara? Esse mesmo formato discoidal, cara. Né? Então, você tem toda a razão. O erro aí, o pecado capital é cair nos dois extremos. Né? É dizer, nenhum desses casos pode ser associado com algum disco voador. Seguramente algum delírio, algum erro, algum teste, ele está testando a tinta e fez o negócio. E o outro aí exagerar na nossa linha, exagerar. Não, necessariamente tem que ser um disco voador. Os dois extremos, como sempre, não vão funcionar. O que a gente tem que deixar é porta aberta e ter certeza que algumas respostas para alguns casos nunca teremos, sim, mas que a hipótese fique aberta para poder juntar com outros a velha história do mosaico da realidade. Talvez alguns casos nos vão ajudar para lá na frente, talvez a gente consiga construir a nossa história de uma maneira que possa dar um entendimento, ou talvez nunca dê. Mas essas dúvidas sempre permanecerão. Porque, mesmo avançando tecnologicamente bastante, a gente hoje tem limitações para reproduzir algumas dessas construções líticas do passado. Muita dificuldade, muito, com os equipamentos de hoje. As pirâmides mesmo, tudo bem que isso seria uma aventura assim extremamente cara, né? E ninguém teria condições de reproduzir. Mas vamos supor, cara, vamos tentar fazer hoje. Pega do terreno uma pirâmide hoje. Vamos tentar fazer sem a tecnologia de hoje. Tentar fazer com o que tinha na época. Vamos ver se a gente consegue, cara. Né? De repente. Mas lógico que para empreender algo dessa envergadura, você não vai encontrar pessoas o suficiente para fazer. Né? É interessante. O nosso entendimento ele é bem legal. Ele vai sendo construído com o que a gente vai recolhendo do passado e vai interpretando com as ferramentas que a gente tem, com os nossos paradigmas, a gente vai crescendo e vai pegando mais material, vai descobrindo outras coisas, vai fazendo outras associações. E com o nosso desenvolvimento tecnológico, a gente consegue ver outras possibilidades de refazer aquilo, porque o que antes era tração animal, hoje não precisa ser tração animal, não precisa ser cavalos puxando, né? Pode ser outras coisas. E a gente vai construindo, mas ele é muito lento, é impressionante como é lento, porque não dá. Continuam sendo teorias e hipóteses. A gente não pode afirmar 100% porque não estava lá. Mas que desafia o racional e desafia... Porque nos faz questionar uma série de outras coisas, né? Quer dizer, legal, fomos visitados mesmo, cara. E aí? E ainda somos? E aí? E qual que é o barato? E desde quando? E quais... De todas as consequências que a gente vê hoje, quantas são diretamente vinculadas a isso? Quantas são indiretamente? E assim por diante. Mas eu acho também muito complicado também, cara, as deduções, né? Do tipo assim, você acha lá uma estatueta super antiga de um ser feminino, esses seres eram, sei lá, se guiavam por uma visão de vida, uma visão de mundo matriarcal e acabou, né? E se deduz e é isso e acabou. Acaba adquirindo um certo viés, adquirindo um viés de interpretação e acaba sendo isso, né? Mas aí você tem, por exemplo, casos de achados arqueológicos, se não me engano, na Europa, acho que na Europa, não vou lembrar exatamente, acho que na fronteira da Eslovênia, na atual Eslovênia, e acho que também na Alemanha, cara, se eu não me engano, de acharem ossos do período paleolítico com furos
como se fosse uma flauta. E qual que é, a grande questão aqui? É porque até então, cara, achava-se, né, que num momento como aquele, cara, onde as questões mais prementes são aquelas vinculadas à sobrevivência imediata, né, cara? Então, tipo assim, se proteger das intempéries, caçar, né, para comer, ter o que comer, e se proteger dos animais, né, que estão por aí soltos, né, e acabou, né, cara? Até então era esse tipo de argumento que se tinha, ou de interpretação do que as pessoas passavam pela época. Então, como é que pode, de repente, se pensar que eles têm ali um momento lúdico de, né, de estar ali construindo um instrumento musical, que tudo bem, que não dá para falar que estava tocando altas músicas com aquilo, mas pelo menos algum barulhinho deveria ser produzido ali, que não tinha nenhuma função vinculada à sobrevivência imediata, né? E aí eu acho que os arqueólogos acabam, sabe, caindo numa grande armadilha de se deparar com coisas assim, eles têm que rever tudo, porque, pô, isso aqui então me obriga a interpretar o estilo de vida deles de uma outra maneira, o que de repente ali ao redor da fogueira à noite, depois de comer, eles tinham realmente um momento de diversão, cara, né, para de repente se descontrair, né, porque uma flauta em si não está vinculada a nada, né, nesse sentido de sobrevivência. A rigor, você estava falando, me veio a imagem dos primatas, não são assim? Os nossos primos, os orangotangos, chimpanzés, gorilas, que vivem em núcleos pequenos e tal, e em momentos de reclusão, momentos pequenos, tem um trabalho lúdico ali, fazem alguma coisa desse sentido. Para um pegar um dia e descobrir, ficar soprando um dia e descobrir que uma daquelas coisas que ele pegou para soprar produzir um som, porque tudo indica que essas coisas são meio por acidente, né? Um dia você pega uma planta, passa no braço, opa, cicatrizou o meu braço. A partir de hoje, toda vez que eu precisar cicatrizar aquilo ali. Não veio, Moisés não jogou junto com os 10 mandamentos, olha, aqui está o receituário das plantas medicinais. Pá! Não é assim que funciona a coisa, é na base do empirismo, provavelmente foi assim. Tem tudo isso. Cara. Outra coisa, você estava falando da parte da interpretação matriarcal e tal, a gente chegou a falar desse exemplo um dia, né, a Terra num momento pós-eclipse, hecatombe, apocalipse, e alguém escava aquela estátua lá em Berlim e chega à conclusão que esses seres eram alados. Ou daqui a 500 anos alguém chega lá na Lua e vê uma bandeira dos Estados Unidos e várias pegadas. Olha, esses seres aqui, eles eram calçados, os habitantes desse planeta aqui eram calçados. Não pode ser tão simplista, né? Esse é a grande... A gente sabe disso, mas por outro lado tem que tentar entender, tem que juntar algumas peças para poder começar de algum lugar. Nem que tenha que rasgar toda a teoria e depois partir para frente. Agora fica muito difícil, fica muito difícil explicar a gente aqui e as construções aqui, não a gente, mas as construções aqui, sem essa interferenciazinha externa. Fica bem... Uma coisa que é legal, é importante também a gente ressaltar, cara, que é uma coisa que talvez muita gente não leve em conta, que, assim, na verdade, é o tempo geológico, né, cara? Porque o tempo geológico é realmente muito, muito, muito mais lento, né, do que um tempo mísero de vida nosso, ou até o nosso tempo de civilização mesmo, né, cara? Se a gente contar aí, sei lá, desde os sumérios, né, vamos avaliar quanto aí no máximo, estourando aí 4.000 anos, 6.000 anos, estourando, algo assim, né? E aí você pega o tempo geológico, né, que foi suficiente, né, as placas tectônicas aí para se moverem, né, estava tudo concentrado numa mesma região. Depois, né, a coisa foi se separando, né, houve a separação dos continentes, tal, que isso aí leva milhões de anos, né, para acontecer, né, cara, se não, sei lá, bilhões até. Então, assim, se alguma coisa ocorreu nessa época, né, tão antigo quanto isso, cara, a possibilidade de você ter coisas que foram aterradas, né, estão agora no fundo do oceano e perdidas aí embaixo de rochas, né, ou foram simplesmente maceradas aí pela erosão e não sobreviveram, cara, é monstruosamente grande essa possibilidade, né? Na verdade, as cidades atuais, os grandes centros urbanos atuais, eles são construídos, são sobrepostos, né? Um em cima do outro. A cidade do México está em cima de Tenochtitlan, que está em cima de outra coisa, assim por diante. Tem um cara na National Geographic, Albert Lin, acho, um arqueólogo, acho que ele é
a descendência chinesa e ele tem uma perna mecânica. Ele está visitando os lugares de arqueologia do mundo hoje, principalmente esses lugares líticos, e ele leva satélites, equipamento que ele chama de um LiDAR. Então ele pega os drones, vão por cima, escaneiam tudo por baixo, tiram todas as árvores e vegetação e vê o que era, o que ele separa, o que é natural e o que foi talhado pelo homem. E você vê que tem um monte de coisa para baixo, né? É uma sobre outra, é uma sobre outra. Atenas atual está sobre várias e outras Atenas que tem por cima. Esse trabalho é louco. Como é que vai parar tudo e estabilizar tudo? Oi? Não, Jerusalém também é um caso assim, né? Imagina, uma sobreposta a outra. Tem muitas coisas. Outra coisa que você me fez lembrar, lá na Bolívia, do lado de Tiahuanaco, tem um lugar chamado Pumapunku, que é bem famoso, que tem umas pedras que parece que tem o molde de um grampo, como se fosse um grampo que uniria duas pedras. É um dos poucos registros, o grampo não existe mais, mas está lá um molde, como se fosse um grampo que, em formato de H, assim, uma trava aqui, alter. Você põe uma parte do alter aqui, horizontal, e outra alter aqui, e juntava duas pedras. É impressionante, está lá até hoje. Está lá até hoje, do lado de Tiahuanaco. E Tiahuanaco também. 10 mil anos, o pessoal fala, não, 12 mil, não, no mínimo 15. 15 mil. Mas esse tipo de estratégia aí, de engenharia, digamos assim, explicaria, por exemplo, o fato de muitas desses monumentos aí sobreviverem aos terremotos, né, cara? Porque lá, imagina, lá é altiplano, lá os Andes são altos porque foram os mais recentes de todo esse agito. Até hoje tem terremoto por ali. Eu mesmo peguei terremoto quando estava no Chile. É muito divertido. Mesmo que não seja, é difícil explicar. Agora, só para responder, acho que a tua primeira pergunta. Estar lá é muito louco. É muito louco. É uma pena que geralmente você está com muito turista, não pode fazer uma meditação legal e tal, nem em todos os lugares. Em alguns dá. Porque aí é legal, dá para botar a mão, dá para fazer algum tipo de exercício, dá para tentar se transportar, dá para fazer uma meditação legal. Mas a maioria, como é local turístico, puxa, tem que aguentar a corintianada, com todo respeito. Mas tudo bem. Mas mesmo assim, impacta até hoje. Imagina o que não era. O Luiz Aragão teve na parte que eu não tive ainda, que é a parte oriente. Teve Angkor Wat, teve na Mongólia, teve em pirâmides chinesas, assim, coisas que também são pá. Você fala, caramba, como é que os caras fizeram isso aqui? O Luiz Aragão é uma pessoa legal para conversar a respeito disso, cara, porque ele fez essas viagens malucas. Fez Ásia 2 vezes. 2 vezes era. Ele foi para a Índia também, né? Se não me engano. Ele falou para mim que acho que foi para a Índia, acho. Pegou na primeira, na segunda não me lembro, na primeira foi. Nepal, fez uma viagem muito legal, muito legal. Então deve ter visto coisas absurdas também, né, cara? E é interessante, né, cara, porque você pega toda essa questão de histórias antigas, né, cara, e certas explicações de cunho religioso, né, que também parece que batem, né, cara, essa questão que eu já mencionei para você do início dos deuses estarem ali tentando fundar uma civilização, ou fundar uma cultura, etc, né, cara? E aí você vem vindo aí, estudando a história das religiões, você consegue achar coisas que se conectam, né, cara? O mito do dilúvio, por exemplo, que muita gente associa apenas ao cristianismo, mas é muito mais antigo, na verdade, é um mito babilônico, né, cara? E depois, de uma certa maneira, isso acabou ficando no judaísmo e depois, posteriormente, no cristianismo, né, cara? Essa história persistiu, né, cara? Continuou, sobreviveu, né? Sendo recontado, né? Sendo recontado com outros personagens, com outros nomes, mas a mesma temática, né? A mesma temática. E a questão também do Sodoma e Gomorra, né, cara? Alguns alegam que, de repente, esse relato de Sodoma e Gomorra, na verdade, mais parece com uma explosão termonuclear. Então, assim, existem certas alegações, inclusive na própria Bíblia, né, cara, ali, de que podem ser interpretados esses versículos, essas passagens do Velho Testamento, essencialmente, de uma forma que houve em algum momento ali interferências, né? Tem aquele personagem também, não vou lembrar agora o nome, cara, que nunca mais li a Bíblia, né? Eu li faz muito tempo atrás, que subiu aos céus lá, como é que é, cara, o famoso lá, Bom, não foi Enoque, foi Elias.
Elias, exatamente, Elias, né, que teria subido aos céus ali, então aquela parte também é muito interessante, né, cara, que assim parece que ele foi levado para uma viagem mesmo, né? Então, essa parte é bacana, porque aí entra uma parte que me incomoda um pouco. Como jornalista, eu já aprendi que, putz, não se pode confiar em textos, nenhum texto. Digo por quê? Porque sempre tem interpretação, sempre tem edição, sempre tem uma série de coisas, né? Então, vou dar exemplo. Quem é que vai fazer um relato fiel do que é o Brasil na pandemia? Se for uma pessoa ligada ao presidente Bolsonaro, ele vai dar um viés, vai ser indissociado desse viés. Vai ser muito difícil, por mais que ele ou ela diga que quer fazer um trabalho imparcial. Por outro lado, se for um opositor ao governo, também vai ser, por mais que ele queira ser. E eu vi isso como jornalista. É muito difícil você separar. É bom ter um editor que revise e tal, mas é muito difícil você separar. Mesmo porque na hora que você dá luz àquilo que você acha que é mais importante. Exato. Joga isso para milhares de anos. Onde estão os textos, aquelas pessoas. Todo mundo esquece que a maioria dali era analfabeto. Sim. Analfabeto. E eu, como repórter, eu já sei o que é entrevistar um cara e ficar ouvindo o cara, tentando fechar na cabeça, depois escrever, como é difícil. E se o cara fala mais do que 3 minutos, esquece, você não vai lembrar com detalhes da coisa. Bem-vindo o gravador. E mesmo com o gravador, quando você grava tudo e reproduz, o pensamento não todo mundo é conexo, às vezes é desconexo, você faz pontes que o cara não quis fazer, enfim, é muito difícil. Então, a interpretação é sempre complicada. Por isso que mais fidedigna do que os textos em si são as obras. Sim, as construções. Agora, as pessoas estavam pintando e escrevendo sobre coisas que, teoricamente, elas estavam vendo ou vivenciando. A gente tem que cruzar as coisas. Temos que cruzar. Os Vimanas. Não é só uma fonte que tem dos Vimanas, os veículos voadores da Índia. Mais do que uma. O mesmo nome, a mesma raiz. Alguma coisa esses caras estavam vendo. Sim. Né? Alguma coisa estavam vendo. Ou é na Austrália ou na África, não vou lembrar os lugares, mas nem a pau, cara, mas desenhos assim de seres, cara, com capacetes. Alguns capacetes com anteninhas, assim, cara. Então, impressionante. Cara, como assim? Então, uma pessoa local vai falar, é a representação do homem-formiga, que a formiga é importante para a cultura. Cara, pode ser? Pode, mas, pô, tá forçada a barra, né? Bem... Esse é legal. Imagina culturas superpondo-se culturas, relatos que sobrevivem, outros não. É como a gente está catando coisas que estão sobrevivendo e estamos contando uma história. Né? Um bom exemplo é esse. Olha como é que as pessoas contam a Segunda Guerra Mundial e olha como a Alemanha conta a Segunda Guerra Mundial. Acho que o Clint Eastwood fez um trabalho cinematográfico. Ele contou, acho que uma mesma batalha entre japoneses e americanos, por lado americano e pelo lado japonês. São 2 filmes que ele fez sobre a mesma guerra lá, uma mesma batalha na Segunda Guerra Mundial. Pacífico, acho. O viés sempre está envolvido. Por mais que a gente queira ser imparcial, ele sempre está envolvido. O problema são as premissas, né, cara? A gente também está partindo de uma premissa, né? Não necessariamente ela é real. Mas é interessante levantar a bola, né, cara? Não deixar... Porque a outra premissa também, que tudo é premissa, né, cara? A outra premissa é dizer assim, não, isso não tem nada a ver. História é história, não existe ET, não existe alienígena, não existe vida fora da Terra. Vocês estão viajando na maionese. Esse é outro tipo de premissa. Né? Também parte de pressupostos de que não existe nada pode ter interferido na história, não existe nada além da Terra, e acabou, fim de conversa. Também é um viés. E, teoricamente, tudo é legítimo. Agora, você me fez lembrar uma coisa que foi muito legal. Numa das primeiras vezes que eu fiz para o Peru, eu estava lá com o pessoal. O Peru é um país lindíssimo, as pessoas são lindíssimas, ele é muito pobre economicamente, é muito pobre. Perto de todos os sítios arqueológicos, tem gente pobre que tenta viver daquilo, vendendo alguma coisa, trabalhando com guia turístico. E eu me lembro de uma coisa que chamou a atenção. Eu vi aquelas pessoas super pobrezinhas, com aquela vestimenta lindíssima do Peru, tal, do lado de uma ruína gigantesca. E aí me veio uma epifania, digamos assim. Olha só o presente olhando para o passado
grandioso, o que esses caras eram capazes de fazer. E hoje eles não têm condição nenhuma de fazer, nenhuma. Nem imaginam onde começar. Uma contradição, né, cara? Absurdo. Isso, e depois, todo lugar que eu fui depois, eu via isso. Caramba, no México você chama isso muito forte. No Egito, você vê todo mundo igual, eles se vestem igual, né? Estão todos com aquelas turmas. Uma pobreza danada, muito parecido com o brasileiro, tentando levar vantagem em tudo, em qualquer negociaçãozinha no câmbio e tal, tentando ganhar um trocadinho para viver hoje e amanhã. Do lado daquela construção gigantesca, do lado da Esfinge, do lado de Abu Simbel, do lado de Tebas, do lado... Cara... É absurdo, né? É muito... Voltando, parte do outro princípio. Vamos admitir que não tem nada. Fomos todos nós mesmos. Foi a nossa grande engenharia humana que conseguiu. Caramba, que regressão, hein? Que regressão que a gente passou como humanidade. Sim. Não somos capazes de reproduzir Baalbek, não somos capazes de reproduzir as pirâmides, não somos capazes de produzir uma série de outras coisas com aquela precisão. Sim, exatamente. E você vê a questão do registro histórico, né, cara? Porque fica realmente aquilo que está talhado em pedra, né? Mas hoje a gente tem meios digitais, por exemplo, de deixar coisas registradas, né? O que torna mais fácil essa recuperação da informação, digamos assim, né? Agora, para esse passado mais remoto, onde as únicas coisas que restaram foram monumentos, né, cara? Fica bem complicado, né? Vai ter sempre um grande nível de interpretação aí para preencher os buracos, cara. Não vai ter jeito. E esse aspecto humano tem que colocar. Tem que colocar que é a parte subjetiva, que é parte do jogo e é onde está o maior grau de erro. Tem que colocar e está tudo bem. Está tudo bem, que é um dos meus mantras favoritos. Mas uma coisa que me ocorreu agora, cara, pensando um pouco no teu trabalho anterior, como desenhista técnico. Imagina as planilhas, imagina as plantas dessas construções líticas. Imagina isso, cara. Eu não imagino. O cara botando lá, o engenheiro falando, isso aqui vai ser aqui, ó. Tá desse jeito aqui. Um papiro gigante. Já pensou? Ó, os moais daquele de Páscoa, você vai transportar aquele. Esse aqui vai ficar aqui, desse jeito aqui. Já pensou, cara, isso no desenho primeiro? Impressionante. Se é que foi feito o desenho. É uma coisa que a gente faz hoje, é a nossa prática hoje. Até para minimizar o erro, como você começou na nossa conversa, né? Para minimizar o erro, você faz maquete, molde, testa em pequena escala, né? E até onde sabemos, essas coisas não existiam, né, cara? Tem até, falando em escala e modelo, tem até teorias que falam Miquelinos foi o primeiro teste, depois veio Kefre, depois você vê Kelps, né? Ficaram mais ousados com o tempo, né? Ficando mais ousados, né? É tudo possível, né? Agora, lógico, tem aquelas teorias mais malucas, né? Que aí o pessoal viaja muito na maionese, que aí foram ensinados a eles, né, os egípcios, a fazer as pedras levitarem, né, cara? Aí acho que entra uma parte já muito viajante, né, cara? E, tipo... essa de pedra levitar eu escutei em um monte de lugar, com nomes diferentes. Mana, não sei aonde, lá, os boais na Ilha de Páscoa também. Cara, parece viagem, mas... mas não sei. Porque... de alguma maneira, como seria fazer levitar hoje? Como a gente faria hoje? Você usar, sei lá, alguma coisa do tipo aquelas cerâmicas supercondutoras. Isso que eu pensei também, aqueles trens, né, que vai com tudo aquilo. Até a gente já sabe como fazer, não dá para botar em grande escala. Mas não é uma questão de tempo? Daqui a 10 ou 20 anos a gente não vai estar fazendo isso? Pode ser. Falava para, sei lá, para o Edmund Hubble, olha, cara, um dia nós vamos colocar um satélite num cometa em movimento. Ele vai falar, não, isso não existe, vocês estão loucos, não tem condição nenhuma. Fizemos. Fizemos, e vai rolar de novo. Hein? A gente faz umas coisas que, pô, seria inconcebível há algumas dezenas de anos, e estamos fazendo, cara. Mesmo coisas que a gente vive falando, né, dos nossos queridos celulares, né, cara, os queridos smartphones, que a gente não conseguiu prever isso poucas décadas atrás. Então, essa parte, a parte cognitiva, a gente avançou bastante, essa parte de construção
ainda está faltando maquinário e está faltando maneiras de poder fazer esse trabalho lítico que está aí até hoje, que é impressionante. E são dezenas de milhares de anos que está até hoje, com esse detalhe que acho que você chamou a atenção de uma maneira muito feliz. Precisão, mais do que a construção em si. Botar pedra em pedra, que é isso? Trovão, vai começar a chover aqui. Porque botar pedra sobre pedra é uma coisa, botar pedra talhada em cima de pedra perfeitinha, com os ângulos perfeitinhos, numa escala que faça uma construção sólida, funcional. Não são pedrinhas, né? São rochas gigantescas. Estou falando umas pedrinhas pequenas, né, cara? Então, essa é justamente a questão, né? E em lugares, às vezes, muito altos também, nos Andes, por exemplo, lugares muito inacessíveis, né? Então, acaba... Brutal, brutal. Machu Picchu mesmo está ali, cara. Você tem que cortar ali, fazer os andaimes ali. Não foi fácil, não foi fácil. No mínimo, um planejamento absurdo. No mínimo, um planejamento absurdo, né? Sem falar outras coisas. Mas, cara, eu acho que, assim, a nossa ideia é sempre ter uma conversa livre e não fechar nenhum assunto, né? Não bater martelo em nada, só trocar um papo, né? Conversar descontraídamente. Então, não teria como a gente fechar esse assunto também, né, cara? Mas é interessante, cara, a gente ficar atento a esses achados arqueológicos aí, né? Tem tanta coisa que a gente deixou de falar, né, cara? As múmias achadas lá em Nazca, né? Aquelas múmias que tem o crânio alongado. Com o pescoço, com o cérebro alongado, com Paracas fazia. Alguns hieroglifos lá no Egito, onde são representados certos deuses também com a mesma formação craniana alongada, né, cara? Aí tem alguns que falam que era com talas de madeira, que eles acabavam funilando o crânio das crianças, né, até ficarem adultos. Enfim, tem várias coisas que a gente deixou de falar, cara, porque não dá tempo, né? Uma hora só. Sobre o crânio, por exemplo, o que eu vi lá em Paracas, você pegava, desde a criança, você se amarrava e tal. Mas por que fazer isso? Muitos diziam, porque eles estavam vendo gente com aquilo ali. Pode ser. Essa é outra possibilidade. Beleza, então. Cara, então foi mais um episódio. Não se esqueça de chamar o pessoal para amanhã. Amanhã tem o Papo com o Eudes, né? Que o Paulo falou, né? Vai rolar uma live, né, cara? Eu vou tentar postar esse vídeo ainda hoje, né? E aí vai ser amanhã, dia 20, né? No YouTube, no canal do YouTube lá do Paulo, né? Vamos ver se o papo vai vingar. Obrigado, cara. Valeu, um abraço. Até mais. Até mais. Valeu. Valeu.